Rodrigo assinou o papel sem olhar para ela uma vez sequer. Valentina viu a caneta deslizar pelo nome dele, a assinatura que ela conhecia de cor, a mesma que estava nos cheques do aluguel, nos cartões de aniversário que ele nunca terminava de escrever, nos contratos que ela costumava revisar de madrugada enquanto ele dormia. Agora estava num formulário de divórcio dentro de um hospital, enquanto o chão do corredor refletia a luz fria do teto e alguém, lá atrás, chorava baixinho. Ela não sabia se o choro era dela. A enfermeira, Priscila, tinha entrado no quarto 12 minutos antes, com a prancheta e o rosto da pessoa que entrega a notícia ruim no trabalho, não na vida. Profissional, limpa. Rodrigo estava de pé perto da janela, as costas para Valentina, o telefone na mão, e quando viu a prancheta, caminhou até ela sem uma palavra, pegou a caneta da caixinha lateral e fez o que fez. Valentina estava deitada na cama com 42 minutos de pós-parto. A bebê dormia no berçário. Valentina ainda não tinha conseguido ficar de pé sozinha. O cateter ainda estava lá. A anestesia raquidiana tinha ido embora da cintura para baixo, mas ainda não tinha voltado de todo. Os pés pesavam como barro molhado. E ela estava tentando processar o fato de que o homem com quem tinha se casado 4 anos atrás estava assinando o divórcio enquanto a filha deles aquecia debaixo de uma lâmpada no andar de cima. Rodrigo devolveu a prancheta para a enfermeira. Não sorriu, não franziu a testa, não fez nada. Pegou o paletó do gancho perto da porta e disse, sem se virar: "Meu advogado vai entrar em contato ainda essa semana." Valentina ficou quieta. Ele saiu, a porta fechou com aquele clique suave de porta de hospital que é quase pior que batida. Priscila olhou para ela, olhou para o papel, olhou de volta para ela e disse: "A senhora precisa assinar também." Valentina se assinou. Ela não leu o que estava assinando. Não por falta de capacidade, mas porque a letra estava tremendo na frente dos olhos e ela estava pensando numa coisa só. A bebê não tinha nome ainda. Eles iam decidir juntos. Essa era a combinação. Ela ia sugerir Sofia. Ele ia torcer o nariz e sugerir algo com A. Iam discutir por meia hora até chegarem num acordo. Era assim que iam fazer. A bebê não tinha nome e o pai tinha ido embora. Priscila tirou a prancheta, murmurou um obrigado automático e saiu. Valentina ficou sozinha no quarto de hospital, com o barulho do soro pingando e a janela aberta para o céu de São Paulo, que estava cor de concreto naquela tarde de abril. Ela colocou a mão sobre o próprio estômago, ainda mole e vazio, e ficou esperando chorar. O choro não veio. O que veio foi raiva, mas mesmo a raiva chegou devagar, como maré, como coisa que não tem pressa porque sabe que não vai a lugar nenhum. Você está assistindo isso de onde? Me conta nos comentários de onde você está agora e que horas são aí. A gente lê todos. E se você chegou agora, aperta em inscrever, porque essa história ainda não acabou e você não vai querer perder o que vem depois. Valentina Monteiro tinha 28 anos, um apartamento alugado no nome do marido, uma filha recém-nascida sem nome e exatamente R$ 14,30 na conta corrente. Ela sabia o valor de cor porque tinha checado o aplicativo naquela manhã, às 6h42, antes de chegar na maternidade, com a bolsa ainda no carro e a contração vindo de 3 em 3 minutos. O que ela não sabia era que o avô materno dela tinha morrido 3 semanas antes e que ele tinha deixado um testamento. O escritório do advogado chamava Ferreira e Associados. Ficava no 11º andar de um prédio na Faria Lima, que Valentina nunca tinha entrado, e o Dr. Ferreira tinha tentado contato com ela 4 vezes nas últimas 2 semanas, por telefone, por e-mail e por carta registrada no endereço que Rodrigo tinha cancelado o redirecionamento postal sem avisar. Valentina não sabia de nada disso. Ela mal conhecia o avô. Armando Monteiro tinha saído da vida da mãe dela antes de Valentina nascer. Depois de uma briga de herança com a família que ninguém nunca explicou direito,
e o contato entre eles tinha sido 3 almoços desconfortáveis em 15 anos, 2 deles com a presença da mãe de Valentina, que ficou o tempo todo com a boca apertada. O avô era um homem de poucas palavras e ternos caros que não combinavam com o restaurante simples que ele sempre escolhia. Valentina lembrava das mãos dele, grandes, ásperas, mãos que tinham construído alguma coisa, mas ela nunca tinha perguntado o quê. Quando a mãe ligou para contar que ele tinha morrido, Valentina estava com 37 semanas de gravidez e Rodrigo do lado. Ela disse: "Nossa, que pena", e desligou o telefone, e Rodrigo perguntou quem era, e ela disse ninguém importante. Que é que ela ia dizer? Que o avô que ela quase não conhecia tinha morrido e que ela não sabia o que sentir. Ela não foi ao enterro. Estava em trabalho de parto prematuro na semana do velório, internada por pressão alta, monitorada. Mandou flores. Flores de floricultura de hospital com laço de cetim branco. Tudo isso era verdade, o que também era verdade, mas que ela só ia descobrir semanas depois, é que Armando Monteiro não era apenas um velho de ternos caros. Armando Monteiro era o fundador do Grupo Monteiro, construtoras, hotéis, participações em 3 fundos imobiliários, 2 fazendas de café no interior de Minas e uma holding que aparecia discretamente nos rodapés de contratos em toda a Faria Lima. O testamento deixava tudo para a neta, Valentina Monteiro. A única descendente direta, o Dr. Ferreira, ia continuar tentando contato. Mas a carta seguinte ele mandaria pelo cartório. E essa, Rodrigo não ia conseguir interceptar. Mas isso era ainda no futuro. No presente, Valentina estava no hospital tentando descobrir como ia pagar a conta, porque o plano de saúde estava no nome de Rodrigo e ela ainda não sabia o que ia acontecer com ele e a conta do hospital particular que ele tinha escolhido. Quando achava que ia ficar casado, ia chegar com um número que ela não queria ver. A mãe dela chegou às 4 da tarde com uma sacola do Pão de Açúcar e o rosto de quem já chorou no carro. Cecília Monteiro tinha 52 anos, trabalhava como professora de ensino fundamental e tinha a qualidade rara de entrar num quarto cheio de coisa pesada e não perguntar nada antes da hora. Ela colocou a sacola na cadeira, olhou para a filha, olhou para o lugar vazio onde deveria ter um marido e não perguntou. Valentina disse: "Ele foi embora." Cecília disse: "Eu sei." "Como você sabe?" "Ele me mandou mensagem, pediu desculpas." A palavra desculpa em mensagem de texto para a sogra. Depois de 4 anos, Cecília não terminou a frase. Foi até a cama, sentou na beirinha e pegou a mão da filha sem dizer mais nada. Valentina ficou olhando para o teto. Ela foi conhecer a filha às 6 da tarde, quando conseguiu ficar de pé com a ajuda da fisioterapeuta e caminhar devagar pelo corredor com o suporte de soro. A bebê estava dormindo, enrolada, com o punho fechado perto do rosto, como se estivesse se defendendo de alguma coisa. Valentina ficou parada na frente do berçário por um tempo que ela não soube medir. A bebê abriu o olho direito. Ficou assim por alguns segundos, olhando para nada com aquele foco estranho de recém-nascido que parece que está vendo coisa que adulto não vê. Fechou de novo. Valentina disse, baixinho: "Você vai se chamar Laura." Ela não sabia de onde veio o nome. Não tinha sido sugerido antes, não tinha nenhuma Laura na família, não tinha razão especial. Era só o nome que coube naquela hora, na voz que saiu da garganta dela naquele corredor frio, diante de uma criança que não tinha pai e que tinha vindo ao mundo no pior dia da vida de Valentina. Laura ficou, nos 2 anos seguintes. Valentina aprendeu uma série de coisas que nenhuma planilha do mundo consegue preparar uma pessoa. Aprendeu que bebê não dorme de noite por um prazo que a mãe de Valentina chamou de razoável e que Valentina chamaria, anos depois, de assustador. Aprendeu que leite materno não tem horário e que corpo de pós-parto parece de outra pessoa por meses.
Aprendeu que pensão alimentícia é uma coisa linda na lei e uma coisa complicada na prática, porque Rodrigo pagava com 2 meses de atraso e com ligações de advogado no meio. Aprendeu a não esperar, isso foi o mais importante. Não esperar que o dinheiro caísse na conta antes de comprar fralda. Não esperar que o Rodrigo fosse à consulta da pediatra. Não esperar que a vida ficasse mais fácil antes de começar a construir alguma coisa. Ela alugou um apartamento de 2 quartos em Pinheiros, o menor que tinha vaga para Laura na creche do bairro, e voltou a trabalhar 3 meses depois do parto. Tinha sido analista financeira antes de casar, boa no que fazia, conhecida no mercado de médio porte. Agora voltava diferente, mais quieta, com a agenda trancada 1 hora mais cedo porque Laura acordava cedo e Valentina acordava antes de Laura. A pensão chegava, às vezes com atraso, mas chegava. O testamento ainda estava sendo processado, porque herança de holding com participações imobiliárias leva tempo, e o Dr. Ferreira tinha se tornado uma presença constante na vida de Valentina sob a forma de ligações e documentos que ela assinava aos poucos, tentando entender o que estava herdando. O que ela foi entendendo era mais do que muito. Era o tipo de coisa que a faz respirar diferente quando você está sentada na recepção do pediatra, esperando Laura chamar, e você abre o resumo do inventário no celular. O Grupo Monteiro era grande. Não era o maior do setor, mas era sólido, antigo, com ativos reais e uma reputação que o próprio Armando tinha passado 30 anos construindo com uma paciência que Valentina começava a reconhecer como genética. A holding tinha uma estrutura de governança que o avô tinha modernizado 10 anos antes, com conselho de administração, cadeiras de independentes e uma cláusula testamentária que transferia controle acionário para a herdeira direta mediante conclusão do inventário e uma série de condições de habilitação que o Dr. Ferreira tinha achado incomum, mas não ilegal. As condições eram herdeira maior de idade, capacidade civil plena e não estar em processo de divórcio ou dissolução conjugal no momento da aceitação formal. Valentina tinha se divorciado, mas o divórcio tinha sido concluído. Ela não estava em processo de nada, estava divorciada. Dr. Ferreira levou 3 semanas interpretando essa cláusula antes de ligar para Valentina e dizer, com a voz de quem está guardando a melhor parte da história: doutora, a senhora está habilitada. Valentina estava amamentando Laura com o telefone no ombro quando ele disse isso. Ela ficou quieta por um momento e depois perguntou: o que eu preciso aprender primeiro? Ela passou os 6 meses seguintes aprendendo, não do jeito decorativo, não do jeito de herdeira que aparece nas reuniões e deixa os executivos decidirem. Do jeito que aprende pessoa que passou 3 anos como analista financeira e sabe que não sabe de tudo, mas sabe que não vai fingir que sabe. Ela contratou um mentor, leu os balanços do Grupo Monteiro dos últimos 10 anos. Ficou de madrugada com planilha e anotação à mão, com Laura dormindo no outro quarto, e quando Laura acordava, ela fechava o notebook e ia amamentar e voltava depois que a menina dormia de novo. Ela não contou para Rodrigo, não porque estava escondendo, mas porque ele não tinha perguntado, porque o acordo de divórcio não previa nenhuma cláusula que tornasse o patrimônio herdado pós-divórcio relevante para ele. Porque o advogado dela, quando ela perguntou, disse: doutora, juridicamente, esse patrimônio é inteiramente seu. Rodrigo Sampaio não tem nenhuma participação. Rodrigo Sampaio. Ela tinha voltado para o Monteiro tão logo quanto podia. Rodrigo tinha continuado com a vida. Ela sabia, por Laura, que ele tinha começado a namorar alguém 6 meses depois do divórcio. Uma mulher chamada Débora, loira,
do setor de marketing de uma empresa de tecnologia. Rodrigo levava Laura aos fins de semana do jeito que o acordo determinava, às vezes com 2 dias de atraso que Valentina documentava com paciência e sem drama, e quando devolvia a menina, ficava na porta do apartamento sem entrar, e eles conversavam sobre Laura com a cordialidade específica de 2 adultos que já disseram tudo o que tinham para se dizer e agora estavam tentando ser civilizados. Valentina não odiava Rodrigo. Ela tinha passado tempo tentando descobrir se odiava e tinha concluído que não. O que ela tinha por ele era uma coisa menor e mais quieta. Uma espécie de decepção que tinha secado com o tempo e virado só contorno. Ele era o pai de Laura. Ela ia lidar com ele pelo resto da vida em função disso. Então ela tinha tomado uma decisão. Em alguma madrugada de planilha e criança dormindo, de que Rodrigo Sampaio não ia ocupar espaço emocional nenhum que ela precisava para outra coisa. Ela precisava para muita coisa. A aceitação formal do inventário aconteceu numa segunda-feira de outubro, 14 meses depois do parto de Laura. Valentina entrou no prédio da Faria Lima, de terno cinza e sapato de salto que ela tinha comprado especificamente para essa reunião, com a bolsa de couro que a mãe tinha dado de presente quando soube da herança, e assinou os documentos com a caligrafia firme de pessoa que passou semanas ensaiando ficar calma. Ela saiu de lá com 53% das ações com direito a voto do Grupo Monteiro. Na semana seguinte, ela marcou uma reunião com o Conselho de Administração. Ela foi a única pessoa naquela sala que não tinha 50 anos. Ela foi também a única que tinha lido os últimos 3 balanços de capa a capa e marcado os pontos que queria discutir com post-it colorido. A reunião durou 3 horas. Quando acabou, o presidente do conselho, um homem chamado Gilberto, que tinha cabelos brancos e o jeito de quem esperava condescender, disse para ela: "A senhora está bem preparada." "Doutora Monteiro", Valentina disse. "Eu sei." Ela assumiu como CEO 2 meses depois. E a primeira coisa que o Grupo Monteiro precisava resolver, segundo os consultores externos que ela contratou logo que tomou posse, era uma disputa de aquisição hostil que tinha começado antes de ela sequer saber que era herdeira. Uma empresa chamada Sampaio Incorporações estava tentando adquirir participação numa das subsidiárias do Grupo Monteiro há 18 meses. Com desconto, com manobra, com a paciência de quem achava que ia comprar de alguém que não sabia o que tinha. Sampaio Incorporações. Valentina olhou para o nome no relatório por alguns segundos. Pediu para o assistente puxar o CNPJ e o quadro societário. Sócio majoritário era Rodrigo Sampaio. Ela fechou o relatório, abriu de novo, fechou. Pediu um café que ela não ia beber aí, de forma muito quieta. Ela começou a trabalhar. A primeira reunião depois que Valentina assumiu o comando aconteceu numa quinta-feira com chuva fina em São Paulo, e ela entrou na sala de conferências do 32º andar com 10 minutos de antecedência, o que ninguém esperava. Os diretores chegaram aos poucos, alguns com café, alguns com tablet, todos com aquele jeito específico de homem que está prestes a explicar algo para uma mulher que não pediu explicação. Valentina conhecia esse jeito. Tinha aprendido a ler ele nos primeiros meses de analista, quando tinha 23 anos, e o supervisor dela respondia a pergunta dela para o estagiário do lado. Ela deixou todo mundo sentar. Deixou o murmúrio de conversa ir e vir. Depois colocou a pasta na mesa, abriu no marcador certo e disse: "Vamos começar com a Sampaio Incorporações." O silêncio foi o tipo que ocupa espaço ao diretor jurídico. Um homem chamado Anselmo, que tinha cabelos grisalhos e óculos de aros finos, carregou a caneta e disse: "Doutora Monteiro, esse processo está em fase de due diligence preliminar. Ainda não há nenhuma obrigação formal de nossa parte. Seria precipitado tomar uma posição antes de." Valentina disse: "Eu não perguntei o que você acha que deveríamos fazer.
Eu disse que vamos começar por aí. Anselmo fechou a boca. Ela olhou à volta da mesa devagar, sem pressa. O que eu quero entender é o seguinte: como uma empresa do tamanho da Sampaio conseguiu chegar nessa fase de negociação com a nossa subsidiária sem que ninguém aqui tivesse levantado a mão e dito que o valuation estava errado? O diretor financeiro, Marcos, mexeu no colarinho. O valuation foi feito por uma consultoria externa. Os parâmetros utilizados precificaram a Monteiro Imóveis como se ela estivesse com vacância de 32%. A vacância real é 12%. Valentina virou uma página da pasta. Alguém pode me explicar de onde saiu o dado de 32%? Ninguém respondeu de imediato. Então não foi erro, foi escolha. Ela fechou a pasta. Encerro por aqui a negociação com a Sampaio. Jurídico, prepara a comunicação formal até segunda-feira, Anselmo disse. Doutora, o senhor Sampaio já sinalizou interesse em uma reunião direta. Seria mais prudente. Valentina pegou a caneta, anotou alguma coisa no bloco à frente dela e disse sem levantar o olhar: marque a reunião. Anselmo ficou quieto. Ela continuou: mas marque para o meu escritório, na minha agenda, no meu horário. E não avisa o nome da pessoa que ele vai encontrar. Marcos abriu a boca. Valentina disse: alguma outra coisa? Não teve mais nada. Ela soube que Rodrigo ia chegar na segunda-feira seguinte, quando a assistente, Tamires, confirmou o nome no sistema e ficou parada na porta do escritório com o rosto de quem não sabe se o chefe quer saber disso antes ou depois do café. Valentina disse: obrigada, Tamires, e continuou lendo o relatório na tela. No fim do dia, quando o escritório estava quase vazio, ela fechou o notebook. Foi até a janela e ficou olhando para o skyline de São Paulo, que estava cor de laranja e fumaça. Ela pensou em Laura. Laura tinha 2 anos e 3 meses. Falava com urgência sobre dinossauros e tinha o jeito de dobrar a cabeça para lado, que era exatamente igual ao de Rodrigo quando ele estava tentando entender alguma coisa. Valentina tinha percebido isso numa tarde de domingo e ficado parada na cozinha por mais tempo do que era necessário. Não era raiva. Era só a observação de que você não consegue se divorciar de verdade de alguém com quem tem filho. Você muda o estado civil e fica com tudo mais. Na segunda-feira, Rodrigo chegou às 10:02. Valentina soube, porque Tamires avisou pelo interfone e porque ela podia ver a recepção pela câmera discreta que a equipe de segurança tinha instalado quando ela assumiu. Rodrigo estava de terno azul escuro, o cabelo mais curto do que ela lembrava, e tinha uma pasta fina debaixo do braço. O sócio que veio com ele, um homem mais novo que ela não reconheceu, ficou sentado enquanto Rodrigo conversava com a recepcionista com o jeito de quem está acostumado a entrar em lugares e ser recebido com atenção. Valentina esperou 3 minutos, não porque estava nervosa, porque queria chegar depois que ele já estivesse sentado. Ela entrou pela porta lateral da sala de reunião. Rodrigo estava de costas, olhando para o painel de vidro que dava para o corredor, e quando ouviu a porta, virou o rosto dele mudou em 2 tempos. O primeiro foi reconhecimento. O segundo foi uma coisa mais complicada, mais lenta, que ela viu percorrer a expressão dele com quando você está tentando montar uma frase que não encaixa. Valentina disse: bom dia, Rodrigo. Ele disse: Valentina, só o nome. Com o ponto final mais pesado do que devia, ela colocou a pasta na mesa, puxou a cadeira na cabeceira e sentou. Tamires já tinha deixado água e copo. Ela serviu o próprio copo sem oferecer primeiro, não por grosseria, mas porque as mãos precisavam de alguma coisa para fazer. O sócio de Rodrigo, que se apresentou como Felipe, olhou de um para o outro com o radar aceso de pessoa que entrou numa sala e descobriu que o terreno é diferente do mapa. Rodrigo disse: você é a CEO. Valentina disse: há 2 meses, você não me avisou. Valentina olhou para ele com uma calma que tinha levado 1 ano e meio para construir, tijolo por tijolo, madrugada por madrugada. Disse:
Por que o avisaria? Ele ficou olhando para ela. Ela deixou ele olhar. Depois disse, vamos falar da proposta. A proposta da Sampaio Incorporações era, na avaliação de Valentina, elegante do ponto de vista estrutural e insultante do ponto de vista financeiro. Eles estavam oferecendo 44% abaixo do valor real de mercado da Monteiro Imóveis, embalado em 3 camadas de linguagem técnica que tornavam o desconto mais difícil de enxergar se você não soubesse olhar. Valentina sabia onde olhar. Ela abriu o resumo que a equipe dela tinha preparado, girou a pasta na direção de Rodrigo e disse, o problema começa aqui. Rodrigo olhou para a folha. Felipe olhou para a folha. Ela esperou. Rodrigo disse, esses dados de vacância são os dados reais. Valentina virou para a próxima página. A projeção que vocês usaram de base é de 18 meses atrás. A ocupação subiu 20 pontos desde então. O que significa que o valuation que vocês trouxeram está errado por um fator de vira a página. Ela esperou ele virar. 42%. Felipe disse, doutora Monteiro, com todo o respeito, o processo de due diligence ainda está sorrado. Ela fechou a pasta. A Monteiro Imóveis não está à venda nessa estrutura. Se a Sampaio quiser uma conversa futura sobre parceria operacional nos projetos de Campinas, minha equipe pode agendar, Rodrigo disse. Valentina, ela olhou para ele. Ela disse, com a voz mais baixa, quase particular. Você sabia disso quando a gente estava casado? Sabia o quê? Da herança, do grupo, do seu avô? Valentina ficou quieta por um segundo. Depois disse, não, ela estudou o rosto dela. Ela disse, mas mesmo que soubesse, não mudaria nada do que aconteceu, né? Rodrigo não respondeu. Ela pegou a pasta, levantou e disse para Felipe, minha assistente vai mandar o protocolo de encerramento por e-mail até amanhã. Boa semana para vocês. Saiu pela mesma porta lateral que tinha entrado. No corredor, encostou por 2 segundos na parede. Só 2. Depois foi para o banheiro, abriu a torneira fria, ficou olhando para a água escorrer por um tempo e voltou para o escritório. Tamires disse, doutora, a Laura ligou. Valentina parou. Disse, ela ligou? Do celular da vovó Cecília. Queria saber se você vai buscar ela ou se é a vovó hoje. Valentina olhou para o relógio. Disse, eu busco. Obrigada, Tamires. Ela foi buscar Laura. Laura correu até ela no corredor da creche com a energia de criança que guardou o dia inteiro para soltar tudo de uma vez. E Valentina abaixou, recebeu o impacto. Cheirou o cabelo da menina, que cheirava tinta guache e biscoito, e ficou assim por alguns segundos mais do que o necessário. Mãe, você tá bem? Tô ótima, filha. Que dinossauro você aprendeu hoje? Brontossauro. Mas a professora falou errado. É braquiossauro. Valentina deu risada, de verdade sem esforço. Braquiossauro, então. Ela não soube que Rodrigo tinha ficado no estacionamento do Grupo Monteiro por 20 minutos depois da reunião, sentado no carro com o motor desligado. Não soube porque não estava lá. E mesmo que soubesse, não ia mudar o que ela precisava fazer em seguida. Porque o que ela descobriu 2 semanas depois da reunião com o Rodrigo era o problema de verdade. A Sampaio Incorporações não estava agindo sozinha. A equipe jurídica dela, que tinha continuado investigando por instrução dela mesmo depois do encerramento da negociação, encontrou alguma coisa que não estava no relatório inicial. Uma série de movimentações nos últimos 18 meses. Uma corretora de valores com participação cruzada numa das holdings intermediárias da Sampaio, que por sua vez tinha recebido 3 aportes de capital que vieram de um fundo de investimento com sede em Cayman, e um único cotista registrado a fundo se chamava SR Capital Partners SR. Valentina pediu para rastrear. A advogada da equipe de Ana colocou a pasta na mesa na quinta-feira seguinte com o rosto de quem passou a madrugada trabalhando e o rosto de quem não está gostando do que achou. Disse, doutora, o cotista do fundo é uma empresa em Delaware, que por sua vez tem uma procuração de gestão assinada por um terceiro. É o terceiro.
Diana abriu a pasta. Sônia Rodrigues Sampaio. Valentina ficou olhando para o nome Sônia Sampaio, mãe de Rodrigo. A mulher que tinha passado os 4 anos de casamento de Valentina e Rodrigo, tratando a nora com a cordialidade precisa de quem está tolerando uma presença provisória, que tinha feito comentários sobre o apartamento alugado, sobre a carreira de Valentina, sobre a família dela, que tinha dito, numa noite de jantar de família que Valentina nunca esqueceu, enquanto servia a sobremesa com o sorriso no lugar: querida, você é muito esforçada para quem não tem base, muito esforçada para quem não tem base. Valentina tinha ficado quieta naquela noite. Tinha comido a sobremesa. Tinha ido embora no carro com Rodrigo, que tinha dito: minha mãe é assim mesmo, você sabe como é. E ela tinha olhado pela janela para o São Paulo noturno e não respondido. Agora o nome de Sônia Sampaio estava no fundo, que estava financiando a tentativa de aquisição hostil da empresa que era dela. Diana disse: a estrutura foi montada há 2 anos. O primeiro aporte é de 4 meses antes do divórcio. Valentina levou um segundo para processar. 4 meses antes, ela disse: você está me dizendo que essa operação começou enquanto eu ainda era casada com o filho dela? Diana disse. A timeline bate. Valentina ficou olhando para a pasta. Fechou. Abriu de novo. Havia uma coisa que ela precisava entender antes de qualquer outra coisa. Rodrigo sabia? Diana disse. Não temos como confirmar pelo papel. A estrutura foi montada exclusivamente no nome de Sônia. Rodrigo aparece só como sócio da Sampaio Incorporações, que é a empresa operacional. Isso pode significar que ele não sabia, ou pode significar que foi muito bem construído para que ele não aparecesse. Valentina ficou quieta por um tempo. Na janela, São Paulo estava cinza e alto, como sempre, indiferente. Ela pensou em Rodrigo na sala de reunião, olhando para o relatório com o rosto de alguém que está genuinamente surpreso com os números. Pensou nele, perguntando: você sabia disso quando a gente estava casado? Com aquela voz baixa que era a voz que ele usava quando estava dizendo algo que não queria que mais ninguém ouvisse. Ela pensou: será que ele foi usado também? Depois parou de pensar nisso, porque não era a pergunta certa para esse momento. A pergunta certa era: o que Sônia sabia sobre a herança de Valentina que fez ela montar essa estrutura antes do divórcio? Diana, como se tivesse ouvido: tem mais uma coisa. Ela abriu noutra aba da pasta. Dr. Ferreira, o advogado do inventário, tentou contato com a senhora 4 vezes antes de conseguir. No período em que as tentativas falharam, havia um redirecionamento postal cancelado. Valentina disse: Rodrigo cancelou o redirecionamento. Eu soube depois. Diana disse: sim, mas cancelar redirecionamento postal não é o tipo de coisa que alguém faz por acidente. Valentina olhou para ela. Diana disse: ou seja, alguém sabia que a carta do inventário estava chegando e queria atrasar o contato. O quarto ficou quieto. Valentina disse: você tem como rastrear quando o redirecionamento foi cancelado e comparar com a timeline do fundo? Diana disse: já comparei. É na mesma semana do primeiro aporte do SR Capital Partners. Então Sônia sabia do testamento antes do divórcio. Mas como? Valentina ficou com essa pergunta na cabeça por 2 dias. Trabalhou, buscou Laura, deu banho, leu história de dinossauro, dormiu pouco, acordou com a pergunta ainda lá. Na manhã do 3º dia, antes do café, ela pegou o telefone e discou para o Dr. Ferreira. Ele atendeu no 2º toque. Ela disse: Dr. Ferreira, preciso saber uma coisa. O testamento do meu avô era público antes da abertura do inventário? Ele disse: não, doutora, testamento cerrado. Só foi aberto após o falecimento, na presença de testemunhas. E quem tinha acesso antes? Uma pausa. O notário. Eu. E o próprio Armando, evidentemente mais alguém? Dr. Ferreira ficou quieto por um momento que durou o suficiente para Valentina saber que tinha mais. Ele disse: houve uma consulta de terceiro, autorizada pelo próprio Armando, uns 2 anos antes do falecimento.
uma consulta sobre as condições de habilitação. Quem pode herdar, quais as restrições? Valentina fechou os olhos por um segundo. Disse, e quem fez essa consulta? Uma advogada. O nome no protocolo é Sônia Rodrigues de Sampaio. Valentina ficou com o telefone no ouvido sem dizer nada por alguns instantes. Então Sônia sabia do testamento há 2 anos antes da morte de Armando. Sabia que Valentina ia herdar, sabia das condições. E uma das condições era não estar em processo de divórcio no momento da aceitação. Valentina tinha se divorciado, mas o divórcio tinha sido concluído antes da aceitação. Sônia tinha apostado numa janela que não existia ou tinha apostado em algo diferente, que o divórcio fosse demorar mais, que Valentina ficasse presa num processo, incapacitada de aceitar a herança dentro do prazo, que a herança revertesse para os herdeiros por linha colateral, que o Dr. Ferreira explicaria depois que eram inexistentes, ou que o Grupo Monteiro ficasse em inventário indefinido o suficiente para uma aquisição hostil se completar. A estrutura fazia sentido agora. Não era sobre comprar a empresa na marra. Era sobre comprar a empresa enquanto ela estava sem dono, com a herdeira presa num processo e sem saber de nada. E o casamento de Valentina com Rodrigo era o instrumento. Valentina desligou o telefone. Ficou parada na cozinha com a xícara de café esquentando a mão sem beber. Pensou. E Rodrigo? Rodrigo tinha assinado o divórcio no dia do parto sem hesitar, sem olhar para ela, com uma eficiência que tinha parecido crueldade e que talvez fosse, mas também podia ser a eficiência de alguém que estava executando um plano que ele não tinha feito, mas que aceitou executar. Ou a eficiência de alguém que acreditou em mentiras suficientes para fazer a coisa errada achando que era certa. Se você fosse a Valentina e soubesse que a sogra tinha planejado o fim do seu casamento 2 anos antes de ele terminar, o que você faria? Me conta nos comentários o que você teria feito no lugar dela. Deixa também de onde você está assistindo e que horas são por aí. Valentina não chorou. Ela tinha passado muito tempo além das lágrimas para essa parte da história. O que ela fez foi ligar para Diana e dizer: preciso de uma reunião com o jurídico amanhã cedo. Traz tudo sobre a estrutura societária do SR Capital Partners e a timeline completa. E Diana, faz isso sem deixar rastro no sistema interno por enquanto. Diana disse. Entendido. Valentina desligou. Olhou para o relógio. Faltava 20 minutos para buscar Laura. Ela foi buscar Laura. Laura estava de mau humor porque a professora tinha guardado o dinossauro de borracha dela antes do recreio e ela queria o dinossauro. Não queria o lanche, queria o dinossauro. Valentina negociou com uma paciência que vinha de um lugar diferente da paciência com adultos, um lugar mais fundo, mais quieto. Prometeu que ia falar com a professora na manhã seguinte. Laura ficou de bico no carro por 7 quarteirões e depois perguntou se podia comer nugget no jantar. Valentina disse que sim, fez o nugget, deu o banho, leu a história. Ficou parada na porta do quarto de Laura depois que a menina dormiu, olhando para a cama pequena com um abajur de lua, e pensou que a criança daquela cama era a razão porque ela não ia deixar Sônia Sampaio sair disso sem consequência, não por raiva, por princípio. Pela menina que tinha nascido num dia em que ninguém olhou para ela. A reunião com o jurídico na manhã seguinte durou 4 horas. Valentina ouviu tudo, fez as perguntas certas e ao final disse: o que eu quero é o seguinte, não vou com isso para a mídia, não vou fazer barulho. O que eu quero é que quando a Sônia tentar o próximo passo, ela descubra que o terreno já mudou. Diana disse. O próximo passo dela provavelmente é tentar a via judicial. Contestar a aceitação da herança com base na cláusula de divórcio, argumentando que o processo estava em curso durante a janela de habilitação. Valentina disse, está? Diana disse não. O divórcio foi homologado 32 dias antes da data de aceitação formal. Temos toda a documentação, então quando ela entrar com isso, vai cair.
Valentina pegou a caneta. A questão é, o que mais ela tem na manga? Diana colocou a última aba da pasta na mesa. Isso era um documento de pré-contrato. A Sampaio Incorporações, representada por Rodrigo, tinha assinado um pré-contrato de intenção de compra da Monteiro Imóveis com um dos diretores antigos do grupo, meses antes de Valentina assumir. O diretor já tinha sido desligado, mas o pré-contrato tinha uma cláusula de arrependimento com multa. Valentina olhou para o número da multa, era alto. Não era o suficiente para incomodar o Grupo Monteiro, mas era alto. Ela disse, quem assinou por aqui? Diana disse, Anselmo, o diretor jurídico, o homem dos óculos de aros finos que tinha tentado desacelerar a reunião dela na primeira semana. Valentina disse, Anselmo estava sabendo de alguma coisa que ele não deveria estar sabendo? Diana disse, ou estava sendo pago para facilitar. Valentina colocou a caneta sobre a mesa. Olhou para o teto por um segundo. Depois disse, chama o RH. E não chama o Anselmo para mais nenhuma reunião minha até segunda ordem, Diana disse. Entendido, Valentina fechou a pasta. Tinha chegado a hora de ligar para Rodrigo. Ela esperou a tarde. Esperou o escritório esvaziar. Esperou Tamires ir embora, pegou o próprio casaco, foi até a sala dela e discou do celular pessoal, não do corporativo. Rodrigo atendeu no terceiro toque, disse, Valentina, ela disse, a gente precisa conversar. Não sobre negócio. Sobre sua mãe, silêncio, ela disse, você sabia o que ela estava fazendo? Mais silêncio. Depois ele disse, com uma voz que ela reconheceu como a voz de alguém que está escolhendo as palavras com muito cuidado. Do que especificamente você está falando? Do fundo, da estrutura, da consulta ao testamento do meu avô 2 anos antes de ele morrer. O silêncio dessa vez foi diferente. Mais comprido, mais pesado. Rodrigo disse, não, Valentina ficou quieta. Ele disse, eu não sabia de nada disso. A voz dele era plana. Não era a voz de quem está mentindo bem. Era a voz de quem está tentando ficar de pé enquanto o chão se move. Valentina disse, eu precisava perguntar. Ele disse, Valentina, ela disse, não agora, mas você vai precisar decidir de que lado você está, porque o que a sua mãe fez tem consequência jurídica, e quando isso vier à tona, e vai vir, seu nome vai aparecer nos documentos da Sampaio Incorporações, mesmo que você não soubesse de nada. Silêncio. Ela disse, boa noite. Rodrigo desligou, ficou parada no escritório vazio por um momento. Pela primeira vez em 2 anos, ela não conseguiu imediatamente classificar o que estava sentindo. Era uma mistura de coisas que não tinham um nome fácil. Alguma parte de raiva que ela achava que tinha secado. Alguma coisa que era quase pena, não do tipo condescendente, do tipo que você sente quando vê alguém que tinha uma escolha e escolheu errado. E debaixo de tudo, quieto e perturbador, alguma coisa que ela não ia nomear ainda. Ela pegou o casaco e foi para casa. Na semana seguinte, Rodrigo apareceu no Grupo Monteiro sem avisar. Tamires ligou para a sala de Valentina e disse, doutora, o senhor Rodrigo Sampaio está na recepção. Sem agenda, Valentina disse, manda ele esperar 15 minutos e depois traz. Ela esperou. Ela terminou o relatório que estava lendo. Quando Tamires trouxe ele, Valentina estava de pé perto da janela, com uma xícara de café que estava realmente bebendo dessa vez. Rodrigo entrou. Estava de terno, mas a gravata estava um pouco torta, o que era incomum, porque Rodrigo tinha o tipo de vaidade discreta que nunca permitia gravata torta. Ele tinha o rosto de alguém que não dormiu direito. Ela disse, quer café? Ele disse, quero não. Então senta. Ele sentou. Ela continuou de pé, não por estratégia, mas porque estava tomando café e não queria sentar. Depois pensou que estava sendo estratégica sem querer e sentou de qualquer forma. Rodrigo disse, eu conversei com minha mãe. Valentina disse, e? Ele ficou olhando para a mesa. Disse, ela não negou. Valentina ficou quieta. Ela disse que fez por mim, que sabia que o casamento estava acabando e que estava tentando proteger os negócios da família,
que descobriu sobre a herança por contato de um conhecido do cartório e que viu uma oportunidade. Uma oportunidade. Valentina repetiu as palavras devagar. Rodrigo disse: "Eu sei como soa." Ela disse: "Soa como ela usou o fim do nosso casamento como instrumento de negócio. Soa como ela provavelmente te convenceu de alguma coisa que te levou a assinar aquele papel no hospital. E soa como a Laura cresceu sem pai em casa, porque a vovó estava tentando comprar uma empresa." Rodrigo ficou quieto por um tempo que ela não mediu. Depois disse, com a voz mais baixa, ela disse que o casamento já estava acabando mesmo, que eu ia pedir o divórcio de qualquer jeito. Valentina disse, ia. Ele não respondeu de imediato. Ela disse, não precisa responder. Não é isso que importa agora. Ele disse, importa para mim. Ela olhou para ele. Ele disse, eu fiz uma coisa no pior dia da sua vida. Eu sei o que fiz. Eu fico pensando nisso desde que você entrou naquela sala de reunião. Valentina disse. Rodrigo L. disse, deixa eu terminar. Minha mãe disse que você tinha outro relacionamento, que ela tinha prova, que se eu não pedisse o divórcio ela ia expor tudo e que ia ser pior para você e para bebê do que um divórcio limpo agora. Valentina ficou olhando para ele. Era a primeira vez que essa informação existia no mesmo espaço que ela disse, com cuidado. E você acreditou, ele disse. Eu quis acreditar, porque era mais fácil do que admitir que eu estava com medo de ser pai, estava procurando uma saída. O escritório ficou quieto. Valentina disse, não havia outro relacionamento. Ele disse, eu sei, eu soube logo depois. Pedi para minha mãe mostrar a prova que ela disse que tinha e ela mudou de assunto. Valentina ficou de pé, foi até a janela, ficou de costas para ele por um tempo. São Paulo estava com sol, absurdamente, o tipo de sol de outubro que não combina com nada que estava acontecendo naquela sala. Ela disse, sua mãe sabia da herança, sabia que eu ia herdar, e sabia que uma das condições era não estar em processo de divórcio. Então ela precisava que o divórcio acontecesse rápido, antes que eu soubesse da herança e antes que o processo se arrastasse. Ela ouviu ele respirar atrás dela. Ela disse, se o divórcio tivesse demorado mais, se eu tivesse entrado em contato com o Dr. Ferreira antes de o processo ser concluído, o inventário teria ficado suspenso e a janela de aquisição hostil teria sido maior. Rodrigo disse, ela estava apostando que você não ia saber a tempo. Valentina disse, ela quase acertou. Silêncio, ela virou. Rodrigo estava olhando para ela com um rosto que ela não soube classificar. Não era culpa simples. Era uma coisa mais complexa, mais suja, do tipo que não cabe em pedido de desculpa. Ele disse, o que você vai fazer? Ela disse, o que eu tenho que fazer? Mas preciso saber uma coisa antes, ele disse. O quê? Ela disse, o pré-contrato com a Monteiro Imóveis. Você leu o que estava assinando? Ele ficou quieto. Ela disse, Rodrigo, ele disse, minha mãe disse que era só uma carta de intenção, que não tinha obrigação real. Valentina olhou para ele por um longo segundo e disse, a multa de arrependimento é de 8,3 milhões. O rosto dele mudou. Ela disse, sua mãe montou uma estrutura que você assinou sem ler, que tem o seu nome. E quando eu acionar o jurídico, o seu nome aparece antes do dela nos documentos. Rodrigo ficou olhando para ela, com o rosto de quem está fazendo contas que não fecham. Valentina disse, então eu te pergunto de novo, de que lado você está? Rodrigo ficou quieto por tempo suficiente para Valentina saber que ele estava chegando numa decisão, não fugindo da dela. Ele disse, do seu lado, ela ficou olhando para ele. Não sorriu, não aliviou a postura, não fez nada que pudesse ser lido como vitória. Porque não era vitória, era só o começo da parte mais difícil, ela disse. Então eu preciso que você me dê acesso a tudo. Tudo que você assinou, tudo que sua mãe te pediu para assinar, toda a comunicação que você tem com ela sobre a Sampaio Incorporações nos últimos 2 anos. Tudo, ele disse. Tudo, ele passou a mão no cabelo. Disse, minha mãe vai, ela disse. Eu sei o que sua mãe vai fazer.
mas você precisa escolher entre proteger ela e proteger você. E proteger a Laura. O nome da filha fez alguma coisa no rosto dele que ela não esperava ver tão rápido. Ele disse, tá bem, Valentina disse. Diana vai entrar em contato hoje. Coopera com ela como se fosse comigo, ele assentiu. Ficou de pé. Pegou o paletó que tinha colocado no encosto da cadeira. Na porta, parou. Disse, sem se virar completamente, você sabia que a Laura fala sobre você o tempo todo quando está comigo? Valentina disse, o que ela fala? Ele disse que a mamãe trabalha muito, mas que quando chega em casa faz nugget, e que sabe o nome de todos os dinossauros. Valentina ficou quieta. Ele disse, só isso. Boa tarde, Valentina saiu. Ela ficou olhando para a porta fechada por mais tempo do que planejava. Depois ligou para Diana. Os 3 dias seguintes foram os mais densos que Valentina tinha vivido desde as semanas de inventário. E aquelas tinham sido densas de um jeito diferente, mais burocrático, mais solúvel. Isso era denso de um jeito que envolvia pessoas reais e consequências que não cabiam em planilha. Rodrigo cooperou. Mandou tudo. A equipe de Diana passou 2 noites reconstruindo a linha do tempo completa com os novos documentos. E-mails entre Rodrigo e Sônia sobre a Sampaio. Mensagens de áudio em que Sônia explicava a estratégia com o cuidado de quem sabe que não deve colocar por escrito, mas não resiste a falar. Contratos assinados por Rodrigo com base em informações que Sônia filtrava antes de chegar nele. O retrato que emergiu era de um filho que confiava na mãe mais do que devia, não por fraqueza, mas porque Sônia era o tipo de pessoa que constrói essa confiança com paciência de décadas, da infância em diante, e quando você está dentro não enxerga as paredes. Diana disse, na 3ª noite, jogando o jaleco nas costas da cadeira. Ela é muito boa no que faz, Valentina disse. Diana olhou para ela. Valentina disse, marca a reunião com ela para sexta-feira. Aqui, no meu escritório, Diana disse. Você tem certeza que quer fazer isso pessoalmente? Valentina disse. Sim, Diana disse. Ela vai vir? Valentina disse. Ela vai vir. Ela vai querer me olhar no olho. Sempre foi assim com ela. Diana ficou quieta por um segundo. Depois disse, tá bom. Mas eu quero estar do lado de fora. Valentina disse, você vai estar do lado de dentro. Quero testemunha. Sônia Sampaio chegou na sexta-feira, às 14 horas em ponto, o que dizia alguma coisa sobre ela. Era o tipo de pessoa que chega exatamente no horário, nem cedo nem tarde, porque controle de tempo é controle de narrativa. Valentina viu pelo sistema da câmera. Sônia tinha 61 anos. Cabelo escuro com luzes, roupas do tipo que custam caro sem parecer que custam, e o andar de quem nunca teve dúvida sobre o próprio direito de estar em qualquer lugar. Valentina tinha visto esse andar nos 4 anos de casamento com Rodrigo, nos jantares de família, nos almoços de domingo, que eram na verdade reuniões com garfo e faca. Tamires a trouxe até a sala. Valentina estava sentada na cabeceira. Diana estava numa cadeira lateral, com a pasta fechada na frente, o rosto neutro. Sônia entrou, viu Diana, calculou e não disse nada sobre a prededela. Sentou na cadeira em frente a Valentina, sem esperar ser convidada. Disse, você cresceu. Valentina disse, obrigada por vir. Sônia disse, eu não vim porque você pediu. Jill, vim porque quero saber o que você acha que tem. Valentina disse, o que eu tenho. Sônia disse, o que você acha que tem, querida? A palavra querida do mesmo jeito que sempre tinha sido. Suave, precisa, com o veneno tão bem distribuído que levava um segundo para localizar. Valentina abriu a pasta que estava na frente dela. Girou para o lado de Sônia, disse, SR Capital Partners. Cotista único, empresa em Delaware, procuração de gestão no seu nome. 3 aportes de capital nos últimos 2 anos, direcionados via holdings intermediárias, para financiar a tentativa de aquisição da Monteiro Imóveis pela Sampaio Incorporações. Sônia olhou para a pasta, não para os documentos. Para a pasta como objeto,
Como se estivesse avaliando o couro, disse: estrutura legítima de investimento. Não há nada ilegal em montar um fundo. Valentina virou a página. Disse: aqui. Consulta ao cartório de testamentos 2 anos antes da morte do meu avô, em nome da senhora, autorizada por ele. O que a senhora consultou foram as condições de habilitação do testamento, especificamente a cláusula que veda a aceitação de herança durante o processo de divórcio ou dissolução conjugal. Sônia disse: seu avô era um conhecido de longa data. Não há nada de anormal em uma consulta. Valentina disse: na mesma semana dessa consulta, a senhora fez o primeiro aporte no SR Capital Partners. Valentina virou a página e 4 meses depois, o redirecionamento postal do apartamento onde eu morava foi cancelado. Cancelado por Rodrigo, que a senhora instruiu a fazer isso, como consta no áudio de número 3 da pasta que Diana vai abrir agora. Diana abriu a pasta dela, colocou o celular na mesa, deu play. A voz de Sônia saiu do celular com aquela qualidade levemente abafada de mensagem de voz. Rodrigo faz isso hoje, o redirecionamento do apartamento. Se a carta chegar lá antes do divórcio ser finalizado, vai complicar tudo. Faz isso e não comenta com ela. Ela não precisa saber. Diana pausou o áudio. O escritório ficou quieto. Sônia ficou olhando para o celular por um momento. Depois levantou o olhar para Valentina e, pela primeira vez desde que tinha entrado, havia uma coisa diferente no rosto dela. Não era arrependimento, era reavaliação. O olhar de alguém que está redesenhando o mapa em tempo real. Ela disse: o que você quer? Valentina disse: eu quero que a senhora entenda o que construiu. Sônia disse: o que eu construí foi uma estratégia de negócio. Você é herdeira de uma empresa grande demais para uma menina sem experiência de mercado. Eu vi uma oportunidade e agi. É o que pessoas de negócio fazem. Valentina disse: a senhora usou o fim do casamento da própria nora. Usou a assinatura do próprio filho sem contar para ele o que estava assinando. Usou uma mentira sobre traição para apressar um divórcio que aconteceu dentro de um hospital 42 minutos depois de eu ter dado à luz. A Laura Sônia disse, com a voz no mesmo tom: negócio é negócio. O casamento já estava acabando. Eu só facilitei o inevitável. Valentina ficou olhando para ela. Disse: a senhora sabe o que a Laura me perguntou semana passada? Sônia não respondeu. Disse: por que o papai não mora com a gente? 2 anos. Ela tem 2 anos e já está fazendo essa pergunta. Sônia disse: filhos de pais separados fazem essa pergunta o tempo todo. Valentina disse: a senhora não vai terminar essa frase. A voz de Valentina não subiu. Ficou exatamente no mesmo lugar, baixa e firme, e havia alguma coisa nela que fez Sônia fechar a boca. Valentina disse: o que vai acontecer agora é o seguinte: a estrutura do SR Capital Partners vai ser desfeita. O pré-contrato com a Monteiro Imóveis vai ser rescindido com multa integral. O Anselmo já foi desligado e vai responder por facilitação interna. E a senhora vai assinar um termo de não interferência com qualquer empresa do Grupo Monteiro pelos próximos 10 anos. Sônia disse: e se eu não assinar? Valentina disse. Diana abriu a terceira pasta. Colocou na mesa. Valentina disse: esse é o relatório completo que o jurídico vai protocolar no Ministério Público se a senhora não assinar. Uso de estrutura offshore para aquisição hostil mediante manipulação de processo sucessório. Interferência em processo judicial de inventário por cancelamento doloso de redirecionamento postal. Indução a erro do sócio majoritário da empresa operacional, que é o filho da senhora, mediante informação falsa sobre conduta conjugal da cônjuge. Sônia olhou para o relatório. Valentina disse: meu advogado me disse que o processo vai durar anos. Vai ser feio. E o nome Sampaio vai aparecer em cada audiência. Sônia ficou olhando para a pasta por um tempo longo. Valentina deixou ela olhar. Não adicionou mais nada. Não aumentou a pressão, porque não precisava.
A estrutura tinha sido construída com cuidado suficiente para se segurar sozinha. Sônia disse devagar: "Você tem a mãe do Rodrigo na sua mão." Valentina disse: "Não, eu tenho os documentos que a senhora produziu." "São coisas diferentes," Sônia disse. "E se eu te disser que fiz isso porque sabia que você ia desperdiçar o que seu avô deixou, que sabia que você não estava preparada?" Valentina disse: "A senhora ia dizer isso?" Sônia disse: "Porque é verdade. Você era uma analista de médio porte, sem capital, sem rede, sem..." Valentina disse: "Sem base. Eu sei. A senhora disse isso num jantar de domingo, com um sorriso no lugar, servindo torta de maçã." "Eu lembrei." Sônia ficou quieta. Valentina disse: "A senhora apostou que eu não era capaz e montou uma estrutura de 2 anos em cima disso. Esse foi o erro estratégico da senhora." Sônia disse, com uma voz que tinha perdido um pouco do verniz. "Eu subestimei você." Valentina disse: "Sim." Sônia olhou para ela por um longo momento. Havia no rosto dela uma coisa que Valentina não esperava e que a fez ficar quieta. Não era derrota simples, era algo mais complexo, quase. Ela não ia chamar de respeito, mas era algo na vizinhança disso. A expressão de alguém que reconhece, contrariada, que encontrou o que estava procurando no lugar errado. Sônia disse: "Quando você soube de tudo?" Valentina disse: "Da estrutura do fundo há 3 semanas, da consulta ao testamento há 10 dias, de que você tinha mentido para Rodrigo sobre uma suposta traição há 4 dias." Sônia disse: "Ele te contou." Valentina disse: "Ele escolheu o lado certo." Sônia ficou olhando para a pasta de novo. Depois pegou a caneta que estava no canto da mesa, como se tivesse feito aquilo a vida toda, e disse: "Onde eu assino?" Diana indicou a página. Sônia assinou, devolveu a caneta, levantou. Pegou a bolsa com o mesmo andar de quem chegou, sem pressa, sem tropeço. Na porta parou, disse, sem se virar: "Seu avô teria gostado de você." Valentina não respondeu. Sônia saiu. A porta fechou com aquele mesmo clique suave de porta bem calibrada. Diana ficou quieta por um segundo. Depois soltou o ar que estava segurando e disse: "Nossa." Valentina disse: "Guarda tudo. Digitaliza e manda para o cofre externo hoje." Diana disse: "Já tô mandando." Valentina, ela olhou. Diana disse: "Você foi incrível." Valentina disse: "Foi você que passou 3 noites reconstruindo a timeline." Diana disse: "Não é a mesma coisa." Valentina ficou quieta. Depois disse: "Obrigada. Vai embora cedo hoje. Você merece." Diana sorriu, pegou a pasta e saiu. Valentina ficou sozinha no escritório. Ela não ficou exultante. Não foi para a janela fazer o gesto mental de triunfo. Ficou sentada na cadeira da cabeceira, com os cotovelos na mesa e as mãos unidas na frente do rosto. E ficou assim por um tempo, processando. Havia uma coisa que ela tinha dito para Sônia, que era verdade, mas que ela não tinha deixado entrar completamente até agora. Laura tinha perguntado por que o papai não morava com elas. E Valentina não tinha sabido o que responder. Tinha dito o que se diz: que papai mora na casa dele, mas que ama muito a Laura, que eles dois amam muito a Laura, que algumas famílias são assim. Laura tinha aceitado com a velocidade que crianças de 2 anos aceitam coisas que não têm outro jeito. Mas a pergunta tinha ficado e agora havia mais contexto para ela do que havia antes. Valentina pegou o celular, ficou olhando para o contato de Rodrigo por um tempo. Depois não ligou, mandou mensagem: "Quando você puder, me liga. Não é sobre trabalho." Ele ligou 40 minutos depois. Ela ainda estava no escritório. Disse: "Como foi?" Valentina disse. Ela assinou. Ele ficou quieto por um segundo. Depois disse: "Eu precisava ouvir isso." Ela disse: "Rodrigo, preciso te fazer uma pergunta e preciso que você responda com honestidade." Ele disse: "Tá." Ela disse: "Se você tivesse sabido de tudo, do testamento, da herança, da estrutura do fundo, você ainda teria assinado o divórcio naquele dia?" O silêncio que veio era o silêncio de alguém que está sendo honesto consigo mesmo antes de responder. Ele disse: "Não sei." Valentina disse: "Essa é a resposta certa." Ele disse: "Por quê?" Ela disse:
porque qualquer outra coisa seria mentira. E mentira é onde esse negócio todo começou. Ele ficou quieto. Ela disse: mas preciso que você saiba de uma coisa que sua mãe disse para você que não era verdade. Ele disse: eu sei qual é. Ela disse: preciso que você saiba de mim. Ela disse: não havia ninguém. Nunca houve. Eu estava grávida da sua filha e era sua esposa e não havia ninguém. Rodrigo ficou quieto por um tempo que ela não ia medir. Depois disse, com a voz no limite do que voz consegue segurar sem quebrar: eu sei. Eu soube quando pedi para ela mostrar a prova e ela não mostrou. Eu devia ter dito isso para você há 2 anos. Valentina disse. Sim, devia, ele disse. Eu sei, ela disse, mas você disse agora. O telefone ficou quieto por um momento que tinha um peso diferente dos silêncios anteriores. Não era o peso de coisa não dita. Era o peso de coisa dita que precisa de tempo para assentar. Rodrigo disse: posso buscar a Laura amanhã mais cedo? Quero levar ela no parque. Ela falou que quer ver macaco de verdade. Valentina disse: ela falou macaco de verdade porque você mostrou foto de macaco no zoológico no domingo passado e agora ela acha que no parque tem macaco. Ele disse: não tem? Ela disse: não tem macaco no Ibirapuera. Rodrigo L. ficou quieto. Depois disse: ela vai ficar desapontada. Valentina disse: compra sorvete antes de contar. Funciona sempre, ele disse. Sorvete de quê? Ela disse, morango. É sempre morango. Ele disse, eu não sabia disso. Ela disse, você vai aprender? O silêncio dessa vez era diferente de todos os outros. Era o silêncio de uma conversa que poderia continuar por mais tempo se as duas pessoas quisessem deixar. Rodrigo disse, Valentina, ela disse. Não agora, ele disse. Não agora. Mas um dia, ela ficou olhando para o São Paulo lá fora, que estava escurecendo com aquele alaranjado específico de fim de tarde paulistana que parece incêndio e é só pôr do sol. Disse, vai buscar a Laura, compra sorvete de morango. E para de assinar papel sem ler, ele deu uma risada baixa que ela não esperava e que ficou no ar por um segundo. Disse, tá bom, desligou. Valentina ficou com o celular na mão, olhando para o número dele na tela por um momento. Depois colocou na mesa, pegou o casaco, apagou a luz do escritório e foi embora. Ela buscou Laura na creche, que estava em estado de agitação porque tinha descoberto pterodátilo não era dinossauro, era réptil voador, e que isso mudava muita coisa. Valentina disse, muda o que exatamente? Laura disse, muda tudo. Mãe, Valentina disse, então a gente vai ter que rever muita coisa em casa. Laura disse, vamos, com seriedade de quem acabou de aprender que o mundo é mais complicado do que parecia no jantar. Enquanto Laura comia nugget com a concentração de cientista e Valentina comia arroz com feijão e ficava olhando para a menina, ela pensou numa coisa. Pensou no dia em que Rodrigo tinha assinado o divórcio sem olhar para ela. Pensou no clique da porta. Pensou nos R$ 14,30 da conta corrente. Pensou na carta do Dr. Ferreira que quase não chegou. Pensou nas madrugadas de planilha com Laura dormindo no outro quarto. Pensou em Sônia assinando o papel com a caneta que Valentina tinha deixado no canto da mesa, não por gentileza, mas porque era mais eficiente. E pensou que todas essas coisas tinham acontecido em sequência, com a lógica implacável das coisas que acontecem, e que cada uma delas tinha sido, à sua maneira, o chão sob o passo seguinte. Laura disse, mãe, você está pensando? Valentina disse, tô. Laura disse, em quê? Valentina disse, em dinossauro. Laura disse, pterodátilo não é dinossauro. Valentina disse, eu sei. Tô pensando em réptil voador. Laura considerou isso como informação legítima e voltou para o nugget. Valentina ficou olhando para ela. Havia uma coisa que ela tinha aprendido nos 2 anos e alguns meses desde aquele corredor de hospital com abajur de luz fria e o formulário de divórcio e a porta que fechou com clique. Que o pior dia de uma vida não é necessariamente o fim de nada. Às vezes é só o primeiro dia de outra coisa que ainda não tem nome. Laura tinha nome. O Grupo Monteiro tinha nome que viria depois.
Com Rodrigo, com o Parque Sem Macaco, e o sorvete de morango, e os fins de semana, e as perguntas de criança que não param, ainda não tinha nome. Mas ela não precisava nomear hoje. Hoje tinha Nugget, tinha Réptil Voador, tinha São Paulo lá fora sendo São Paulo, alto e barulhento e indiferente, e completamente cheio de gente tentando fazer alguma coisa dar certo. Valentina estava tentando, e estava indo bem. Qual tal foi o momento que chegou mais perto de você essa história? Foi quando Valentina assinou o divórcio sem ler no hospital? Quando ela descobriu o que a Sônia tinha armado? Ou foi aquela conversa final de sorvete de morango e réptil voador? Me conta nos comentários e deixa de onde você está assistindo e que horas são aí, a gente lê todos. Se essa história te moveu, manda para alguém que precisa ouvir isso hoje de verdade, para alguém que está no meio de um recomeço. Dá um like também para mais gente conseguir encontrar essa história. E se você ainda não é inscrito, aperta agora, porque a próxima história já está quase pronta e você não vai querer perder.